Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro, que nós costumamos dizer que é o encontro da família com Jesus, porque é o momento em que a família se reúne para algumas reflexões em torno do Evangelho do Cristo. É o alimento espiritual que é tão necessário, que é tão urgente na vida da humanidade. Humanidade que atravessa muitas dificuldades, inclusive uma valorização cada vez maior dos bens materiais. E o vazio existencial se alastra e gera ansiedade, gera depressão, gera tanta coisa. Porque além dos nossos comprometimentos de vidas passadas, o nosso distanciamento do Cristo, a não vivência dos seus postulados, nos deixam enfraquecidos. E o Evangelho no Lar é essa oportunidade de levarmos luz ao nosso lar, à nossa casa, de atrairmos os nossos guias espirituais. A vigilância que se estabelece em torno da nossa vida, em torno do nosso lar. André Luiz, ele relata uma experiência que ele teve quando estava a serviço com um grupo no mundo espiritual e foi visitar uma casa singela. Essa casa era muito iluminada e quando ele se aproxima, o mentor espiritual do grupo, então diz, essa família faz sistematicamente o Evangelho no lar. E ele viu, André Luiz, que a casa tinha luz, que a casa tinha, inclusive, muitos espíritos que aguardavam o início, né? Pelas portas, pelas janelas, esperando o início do Evangelho, e como os espíritos encarnados e desencarnados eram ajudados, eram exatamente envolvidos em vibrações de muita luz. E o mentor, né, do grupo, ele diz, André, essa casa, e toda casa que faz o Evangelho de uma forma sistemática, verdadeira, ela é defendida, é criado em torno dela tipo vamos dizer, uma cerca de vibrações positivas, espirituais, que impedem a invasão dos espíritos obsessores. É necessário, logicamente, que as pessoas também deem continuidade depois daquele dia a toda uma reforma íntima, né? Um bom propósito de vencer as suas más inclinações. Então, não vamos esquecer, né, o recipiente com a água a ser fluidificada durante nossa reunião pelos guias espirituais, que deve ser ingerida logo após o término, com muita fé e respeito pelo líquido precioso que se está ingerindo. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, Pão Nosso, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a leitura é a 49, a mensagem 49. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O registro está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século.
O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvidos. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a pressa as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. E realmente, essa interpretação do Espírito Emmanuel é muito verdadeira, né? E atual, porque a gente sabe perfeitamente que quando nós temos a convicção de vivermos conforme o Evangelho, principalmente na seara espírita, seremos criticados e até mesmo considerados assim desorientados. Fulano está desorientado. Fulano não está bem mentalmente porque agora está vivendo com aquelas coisas. Quer dizer, aquelas coisas são as coisas espíritas, né? E aqui diz, né? Esse velho argumento não deve jamais servir para que tenhamos a nossa fé enfraquecida e muito menos que não venhamos a nos afastar dos propósitos cristãos que abraçamos. Então, meus amigos, agora faremos a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos e corações ao Altíssimo, sintonizando com os benfeitores espirituais. Amado e divino Mestre, aqui estamos reunidos, Senhor, para o estudo do vosso Evangelho de Luz. Exatamente hoje, em que a cristandade comemora o vosso nascimento, a vossa vinda para a missão grandiosa de trazer luz dissipando as trevas. Que possamos transformar nossos corações em manjedoura para que o vosso nascimento se faça presente a cada dia que amanheça, a fim de não esquecermos o que nos foi ensinado por vós. Sei conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, no Evangelho anterior, nós concluímos o estudo do Sermão da Montanha. Lembram? E hoje é Natal.
ou seja, véspera de Natal, dia amanhã, 25. E ficamos a pensar, será que temos ideia do que representa a vinda de Jesus? É um momento em que o clima ele se transforma. Parece que tem mais luz, parece que uma energia benéfica percorre a tudo e a todos, né? Lamentavelmente, o Natal se transformou devido ao apelo comercial. São confraternizações, troca de presentes, de sorriso, de abraços, muita comilança. E onde fica Jesus? Esse sentimento de confraternização decorre exatamente da mentalização do nascimento do Cristo, sem dúvida. Mas talvez não tenhamos ideia, ou talvez vai demorar muito a compreendermos a dimensão da vinda de Jesus. Nós nos tornamos nesse momento até mais sensíveis, né? Desejando fazer o bem, desejando ajudar aos nossos irmãos menos favorecidos. Mas infelizmente, quando a gente olha, quando a gente vê a decoração de lojas, das ruas, a gente vê que o Papai Noel está em evidência. Papai Noel, como a gente já disse, é um apelo comercial muito forte. Eu estava vendo uma entrevista um dia desses sobre exatamente a decoração de um determinado lugar e as crianças entusiasmadas esperando Papai Noel. E a gente diz, meu Deus, cadê Jesus? Jesus, o Espírito mais puro que passou pela terra, ele veio numa missão grandiosa. Não é fácil a um espírito do nível de Jesus descer a um mundo de vibrações tão negativas, de provas e de expiações, mas por amor a todos nós, ele veio. E chegou de uma forma discreta, simples, nascendo em uma manjedoura e foi improvisada em um lugar onde existiam por perto só pastores, alguns pastores e animais. E ali ele nasceu, trazendo luz. E permaneceu na simplicidade durante toda a sua vida. Foi morar em uma comunidade muito singela, trabalhando com seu pai no ofício de carpinteiro. E só aos 30 anos ele começou a sua missão. Foram 3 anos apenas. 3 anos junto dos necessitados, junto da dor do sofrimento, prostitutas, aleijados, leprosos, os mais variados tipos de necessidade. E ele vivia junto desses seus irmãos, porque como ele disse, que o são não necessita de médico. E ele era o médico das almas. Ele era o médico do corpo físico, mas sobretudo era o médico das almas, porque as almas eram enfermiças, são enfermiças. O corpo físico apenas reflete o que se é espiritualmente. E ali, durante 3 anos, ele chamou a atenção, impactou as pessoas, ali na simplicidade, junto com os pescadores, caminhando à margem do Tiberíades. E muito embora não tenha deixado nada escrito, a sua mensagem repercute até hoje, porque é uma mensagem verdadeira, é a mensagem divina. E ele foi aquela
personalidade tão forte, tão marcante, que dividiu a humanidade, né? Antes e depois de Cristo. E que é a personalidade mais estudada de todos os tempos. O conteúdo da sua mensagem traz libertação psicoterápica, libertação mental, emocional, espiritual. E quando é que esse Natal vai se transformar realmente no nascimento do Cristo? Vamos ter a convicção de que estamos ali para comemorar a chegada do Mestre Jesus. E o que dizer de Jesus? Somos tão pobres, particularmente, em palavras. A gente sente, se emociona, mas o que dizer de Jesus? Então recorremos aos amigos espirituais, como Joana de Ângeles, né? E que ela chama Jesus, diz que Jesus é um homem integral, porque é o ser que, superando todos os limites do conhecimento, ou seja, o conhecimento dele era total, não tinha limite. Ele se fez modelo do homem integral, por haver desenvolvido todas as virtudes, todas as aptidões herdadas de Deus, na condição do ser mais perfeito que se tem notícia. E ela diz: toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido, para que se possa alcançar a plenitude de quem deseja libertação real. Lembremos que os espíritos da codificação responderam a Allan Kardec que Jesus foi o ser mais puro e mais perfeito que passou pela Terra. Por isso, é o modelo e guia da humanidade, sendo seus ensinamentos a expressão mais pura da lei de Deus. A gente encontra no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, ele dizendo que o papel de Jesus não foi um papel de um simples legislador moral. Jesus teve o papel como de co-criador e orientador da Terra. Acrescenta ainda que Jesus é um dos membros divinos da comunidade de espíritos puros e eleitos de Deus, em cujas mãos conserva as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E diz que Jesus se reuniu apenas 2 vezes nas proximidades da Terra. Primeiro, quando o orbe terreno estava se desprendendo da nebulosa solar, e que ele, junto com outros espíritos, esses espíritos divinos, eles vieram lançar os elementos necessários à formação do planeta. E a outra vez, ele se aproxima com esses espíritos para decidir a sua vinda à Terra. Foram só essas 2 vezes. E Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reforça, né, que Jesus não foi apenas um legislador moralista, um legislador sem outra autoridade além das palavras. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. E a sua autoridade provinha da sua natureza excepcional e de sua missão divina. A mensagem de vida eterna que Jesus apresentou trouxe uma nova ideia de Deus e, consequentemente, da religião, da religiosidade, da paternidade divina, que ela está interpretada
colocada como sendo Deus, o Pai maior, Deus, um Deus de amor e de justiça. E por isso ele nos disse, ele coloca aqui como condição indeclinável da nossa salvação o amor a Deus e a caridade ao próximo. Então, ele traz essa nova visão de Deus, essa nova visão de religião. Ele nos traz a nova visão da vida alicerçada na imortalidade do Espírito, o Espírito que provém, né, que vem do mundo espiritual e a ele volta, e assim sucessivamente através do processo reencarnatório. Tudo isso Jesus nos trouxe, nos ensina. E ele também apresenta a pessoa humana como o mais elevado investimento divino. A pessoa humana. E ele vai oportunizar a todos esse despertar espiritual, como aconteceu com Madalena, que liberta-se, né, de toda a sua sombra, de toda a sua treva, e desperta para a espiritualidade e prossegue assim, inclusive trabalhando junto com o Mestre. E da mesma forma, o despertar espiritual ocasionado a Zaqueu, que era um publicano antipatizado. E por que não falar de Paulo de Tarso, que era um defensor intransigente da lei antiga e que ele era um homem sábio, um homem que conhecia a lei mosaica profundamente e que não compreendendo, não entendendo a proposta de Jesus, passa a perseguir os cristãos. Mas há aquele momento em que Jesus vai se dirigir a ele, à porta de Damasco, e basta ouvir a voz de Jesus para que tudo aquilo que já existia dentro dele, advindo de uma preparação do mundo espiritual, eclode e ele desperta espiritualmente e passa a ser esse apóstolo que vai divulgar, Jesus vai divulgar a mensagem do Cristo por toda parte. Então Jesus nos traz essa visão do homem integral, que possui em si todas as aptidões que herdou de Deus. O homem integral. Por que o homem integral? Porque traz em si todas as aptidões que Deus lhe concedeu e que vão ser desenvolvidas ao longo do processo reencarnatório. Por isso que ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que o sal? O sal, ele tempera, ele dá sabor aos alimentos e preserva os alimentos. E assim deve ser um discípulo do Evangelho. Aquele que dá sabor à vida, aquele que vai preservar os ensinamentos que passa a vivenciar, que passa inclusive a instruir outras pessoas. E passa também a ser a luz do mundo, porque o discípulo, conhecedor dos ensinamentos do Cristo, como Jesus diz, ele vai iluminar as trevas. Ele vai exatamente lutar para que a corrupção não aniquile o corpo e nem a alma da humanidade. É sal, vós sois o sal do mundo, vós sois o sal da terra, desculpe-os, e a luz do mundo nesse sentido, por dar sentido à vida, por levar luz às trevas, por ajudar as pessoas através dos conhecimentos, os conhecimentos espirituais que vai espalhar. E, sobretudo, vai vivenciar e assim vai clarear o caminho de muitos irmãos menos esclarecidos. É a seara de Jesus, em que os que ali estão trabalhando
estão se ajudando, né? É uma ajuda mútua. É uma ajuda em que o seu exemplo de vida, as suas palavras coerentes com o seu exemplo, vai instruir outras pessoas e vai atrair para essa seara. E Joana nos diz: a mensagem de Jesus representa uma conceituação revolucionária em torno das virtudes sociomorais. Paciência e perdão, ao invés da bravura. Humildade no lugar do orgulho. Abnegação e não exploração. Indulgência em substituição ao ódio. São alguns ensinamentos que demonstram porque Jesus é a personalidade histórica que mais se identifica com o homem, com a humanidade e com Deus. Ele é incomparável. Ninguém jamais ultrapassou ou sequer se igualou a ele. Vencendo os milênios que nos separam de seu nascimento, a sua mensagem permanece na humanidade como sendo a luz que aquece e a luz que ilumina. E é verdade, né? Ele é aquele que tem uma maior identidade com a criatura humana, com a humanidade e com o próprio Deus. Ele já diz: eu e o Pai somos um só. Tal era a sua vivência, a sua coerência com as leis divinas. Então, meus amigos, desejando a todos um Natal abençoado, um Natal sobretudo de entendimento, de perdão, de congraçamento, nós desejamos que nós possamos nos tornar capazes de vivenciar o Cristo, de sentir Cristo nascendo em nossos corações a cada dia, a cada amanhecer. Vamos fazer então as nossas vibrações. Vamos vibrar paz, amor, saúde, esperança. Senhor nosso Deus Pai, rogamos, Senhor, pela paz, a paz em nossos corações, a paz entre as nações, o entendimento entre os países, o entendimento na humanidade inteira. Rogar por nosso país, para que o egoísmo não gere tantos conflitos, tantos dissabores, para que os governantes possam agir com justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, conforme os seus princípios kardecianos e do Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de familiares, parentes e amigos. Por todos aqueles que estão a sofrer pesadas provações no campo da doença. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Agora vamos fazer um breve silêncio, uma breve pausa, para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim possa reinar a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de muita paz. Até breve.